Olá pessoal, agora estarei resolvendo a seguinte questão. Dois retângulos R1 e R2 são tais que a medida da base de R1 é o dobro da medida da base de R2 e a medida da altura de R1 é metade da medida da altura de R2. Nessas condições, podemos afirmar que, para facilitar o entendimento, eu representei simbolicamente as nossas expressões aqui na parte de cima e eu vou estar utilizando essas figuras para interpretar o enunciado, ok? Interpretando o enunciado e representando nessas figuras, foi dito que a base representada por B de R1 é igual ao dobro da base de R2. Eu estarei chamando a base de R2 de x. Se a base de R1 é o dobro, então a base de R1 é 2x. Foi dito também que a medida da altura de R1 é metade da medida da altura de R2. Eu estarei chamando a altura de R2 de y. E se a altura de R1 é a metade, então a altura de R1 é y dividido por 2. Então, como está aqui, a altura de R1 é igual a metade da altura de R2. Se eu chamei a altura de R2 de y e de R1 é a metade, então é y dividido por 2. Agora, comparando esses resultados com as alternativas. Na letra A, temos que o perímetro de R1 é igual ao dobro do perímetro de R2. Então, calculando o perímetro de R1, lembrando que o perímetro é a soma dos lados. Se é um retângulo, a base inferior é igual à base superior. Então eu posso falar que o perímetro de R1 é igual a 2x, base inferior, mais 2x, base superior, mais meio y, lado esquerdo, mais meio y, que é o lado direito. E assim ficamos com o perímetro de R1, que é igual a 2x mais 2x, dá 4x. Os denominadores são iguais, vai dar 2y sobre 2. Que equivale a 2y dividido por 2, que é um y. Então, aqui eu coloco um y. Este é o perímetro de R1, 4x mais y. Agora calculando o perímetro de R2. Perímetro de R2 é igual a x mais x, já fazendo direto dá 2x, e y mais y, pois por ser retângulos, os lados paralelos são iguais. Então, mais 2y. X mais x deu 2x, e y mais y deu 2y. Na letra A foi dito que o perímetro de R1 é o dobro do perímetro de R2. Então eu estarei fazendo o seguinte, os mesmos valores que eu estarei utilizando no perímetro de R1, eu devo utilizar no perímetro de R2. E o resultado de R1 deve ser o dobro do resultado de R2. Eu estarei considerando o x valendo 2. E 4 vezes 2 dá 8. Aqui é a mesma coisa. 2 vezes 2 dá 4. Eu estarei considerando o y valendo 1. 8 mais 1 dá 9. E aqui o y também deve valer 1. E 2 vezes 1 dá 2. 4 com mais 2 dá 6. E 9 não é o dobro de 6. Então, se um caso deu errado, a letra A não é a alternativa correta. Na letra B, o perímetro de R1 é metade do perímetro de R2. 9 não é metade de 6. Então, a letra B também não é a alternativa correta. Na letra C, a área de R1 é igual à base que mede 2x vezes a altura que mede y sobre 2. E assim podemos falar que a área de R1, simplificando 2 por 2, 2 dividido por 2 dá 1. 1 vezes xy dá xy. Agora calculando a área de R2, que é base vezes altura, que é x, que multiplica o y. X vezes y dá xy. Notem que os dois resultados são iguais. Portanto, a alternativa correta é a letra C. Porém, estarei aproveitando para demonstrar que a letra D também não é a alternativa correta. A área de R1 é o dobro da área de R2? E comparando essas duas expressões, podemos notar que R1 não é o dobro de R2, correto? E assim provamos que a alternativa correta é a letra C. Eu espero que tenham entendido a explicação. Um ótimo estudo a todos e até a próxima aula.